Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, minhas irmãs, meus irmãos, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado para estarmos aqui. Glória a Deus. Hoje já são 5 de janeiro de 2026. Peço desculpa aos irmãos, às irmãs, por eu não ter postado o vídeo de final de ano. E hoje já são 5, agora que eu estou postando um vídeo. Foi muito corrido para mim esse final de ano, trabalhei todos os dias, só folguei mesmo no sábado. Então, foi bem corrido para mim esse final de ano. Mas, para a glória de Deus, estamos aqui, vamos fazer a meditação na palavra do Senhor. Eu desejo a cada um dos irmãos um feliz ano novo. Que Deus venha nos trazer prosperidade espiritual, amadurecimento espiritual, que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. Eu digo para os irmãos que esse ano não vai ser fácil, porque nós estamos vendo as coisas como estão andando, de mal a pior. O que eu desejo do meu coração, do fundo do meu coração, é que os irmãos continuem na presença de Deus, continuem orando, jejuando, buscando a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, meus irmãos, nós não conseguimos vencer o mal, vencer a diversidade da vida, porque os dias estão mal. Os dias são mal, meus irmãos. Mas com Jesus nós sabemos que nós venceremos todas as coisas. Porque a palavra do Senhor nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é o Senhor. É Ele quem nos guarda. Vamos fazer a meditação aqui no livro do Gênesis 3. Vamos ler uns versículos aqui que fala: ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocarás, para que não morras. Irmãos, irmãs, aqui a palavra de Deus nos mostra que o pecado, ele já veio desde o princípio. Satanás, ele investiu desde o primeiro homem que Deus criou, Adão e Eva. E Deus, ele colocou mandamento, estatuto para nós obedecermos desde o princípio. E nós, seres humanos, somos pecadores. Porque o primeiro homem que Deus constituiu pecou. E nós vemos que o pecado de Eva foi o pecado da cobiça, porque ela cobiçou o fruto que Deus disse para não tocar e não comer. Então, meus irmãos, conosco não é diferente nos nossos dias que nós estamos vivendo. O pecado, ele tem reinado no coração das pessoas, no coração do povo, no coração dos homens, das mulheres. E Deus, todavia, ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Deus, ele está pronto a perdoar os nossos pecados. Aqui o versículo 9 diz: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Porque Adão já tinha pecado, Eva já tinha pecado. E a tendência do homem, quando peca, é se esconder. O homem, quando peca, dificilmente nós nos arrependemos de imediato. Porque o pecado, ele não dói. O pecado não dói. É por isso que os homens pecam. Nós pecamos. É porque não sentimos dor. Mas o pecado traz a consequência. Traz consequências físicas, espirituais, morais, sentimentais. Tudo o pecado traz consequência.
E aqui diz: e ele disse: ouvi a tua voz zoar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Quando nós pecamos, nós queremos nos esconder, nós não queremos confessar, nós não queremos dizer nada para Deus, nós só nos envergonhamos, nós nos escondemos de Deus, achamos que nos escondemos de Deus, mas Deus, quando Adão pecou, Deus chamou Adão. Chamou o Senhor Adão, e Adão disse-lhe, e chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe, onde estás? Deus chamou Adão e perguntou, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz no jardim, e temi, fiquei com medo, porque estava nu. Quando nós pecamos, meus irmãos, diante de Deus, quando nós pecamos, nós estamos nu perante Deus. Adão estava nu fisicamente e nós ficamos nus espiritualmente. Nós ficamos desprovidos das vestes espirituais. É por isso que o pecado, ele nos mata. É por isso que o pecado nos afasta de Deus. Porque quando nós pecamos, nós desligamos da presença de Deus. Nós ficamos fora da presença de Deus quando nós pecamos. E Deus, todavia, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele. Ele sabia que Adão tinha pecado. Ele sabia. Mas Adão se escondeu de Deus, ouviu a voz do Senhor e temeu, ficou com medo, porque ele olhou para si e viu que estava nu fisicamente. E nós, quando pecamos, nos nossos dias, nós ficamos nus espiritualmente, com as nossas vestes sujas, com as nossas vestes manchadas, com as nossas vestes impuras diante de Deus. E Deus quer nos purificar. Deus quer que nós confessamos nossos pecados a Ele, com sinceridade de coração, com arrependimento, com choro, com lágrima. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? É porque naquele vídeo que eu postei da irmã que tinha aquela prática pecaminosa desde os seus 9 anos de idade, muitas pessoas se justificaram nos comentários dizendo, mas eu faço isso por necessidade. Eu faço isso porque eu sou uma pessoa tímida. Eu faço isso porque eu sou uma pessoa retraída. Eu sou uma pessoa rejeitada. Irmãos, perante Deus não tem justificativa para o pecado. Porque o pecado, ele sempre vai nos separar de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. Então, o caminho é o arrependimento, é a confissão, é o deixar o pecado. Adão, ele foi expulso do jardim. A Bíblia não relata que Adão se arrependeu, que Eva se arrependeu. O que Deus deu foi a sentença para eles, que o homem ia comer do suor do seu rosto e a mulher ia dar luz, ter filho com dores horríveis, dor de parto. Só quem sabe o tamanho de uma dor de parto é uma mãe que já teve um filho ou vários filhos, que sabe a dor de um parto. E foi a sentença que Deus deixou. E nós fomos sentenciadas por isso, pelo pecado de Eva. A dor do parto foi devido ao pecado de Eva. Nós temos que trabalhar, comer do suor do nosso rosto. Foi o pecado que foi de Adão, da desobediência. Então, meus irmãos, para Deus não há justificativa. Eu peco por isso, por isso, por isso. Você acha que Deus vai atender a sua necessidade para você pecar? Jamais, irmãos, jamais. E são pessoas que dizem que estão dentro da igreja. É por isso que Paulo, ele traz
a exortação sobre a fornicação, sobre o pecado, sobre o adultério. Irmãos, todo pecado nos leva à condenação eterna, se nós não nos arrependermos. Porque o pecado é humano, mas nós não podemos viver no pecado, nós não podemos viver na escravidão do pecado, porque o pecado, ele gera morte. O pecado, ele não dói, mas ele gera morte eterna. Então, nós temos que ler a palavra e obedecer a palavra. Se a palavra de Deus diz que é pecado, nós temos que fugir do pecado. Temos que nos arrependermos. Se nós pecamos, vamos nos arrepender, vamos confessar ao Senhor. Porque Deus, naquele grande dia, nós vamos prestar conta diante do nosso Pai. O que nós praticamos nesta vida, nós vamos prestar conta diante de Deus. E você acha que você está impune? O seu pecado vai ficar impune diante de Deus? Jamais, meus irmãos, jamais, jamais. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Então, não adianta nós nos justificar. Ah, eu peco porque eu não sou casado, ou às vezes eu não tenho uma esposa. Eu peco porque eu sou rejeitada por alguém? Não, meus irmãos, não justifica, o pecado não justifica. E a Bíblia diz que todo pecado leva à morte, todo pecado praticado na carne, no nosso corpo, ele gera morte espiritual na nossa vida. Então vamos ter cuidado de confessar os nossos pecados, pedir a misericórdia de Deus enquanto nós estamos nesta vida. Porque da hora que nós partirmos para a eternidade, nós vamos enfrentar o juízo. Nós vamos enfrentar o Todo-Poderoso. Ele vai trazer à tona tudo que nós praticamos nesta terra. E Deus, ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, foi para isso. Foi para nos perdoar. Quando nós pecarmos, nós temos um advogado para advogar nossas causas. E nós esquecemos disso, de confessar ao Senhor nossos pecados, de nos separar do pecado, procurar servir o Senhor de todo o nosso coração e saber. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, sabeis que tem um advogado, que é Jesus Cristo, ele advoga nossas causas. Que nós possamos ter essa consciência. Mas isso também não dá o direito de nós viver pecando todo dia. Não. Jesus Cristo, ele veio para salvar, para nos libertar do pecado. Mas nós não podemos aproveitar dessa bondade de Deus pelo seu Filho amado Jesus Cristo para nos salvar. E para nós viver pecando todo dia a mesma coisa. Não. Nós temos que viver em santidade, porque a santidade é que vai nos levar à salvação. A salvação é pela graça, mas aquele que não vive em santidade também não vai ver o Senhor, porque a palavra de Deus diz que sem santidade não veremos o Senhor. Amém, meus irmãos? Ficamos com esta palavra que o Senhor nos diz. E chamou o Senhor a Adão e disse-lhe, onde estás? Aonde você está? Você está escondido? Você ouviu a voz de Deus e se escondeu? Pecou? Está escondido? Que você venha refletir essa palavra no teu coração. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde e te fortaleça todos os dias para que nós possamos vencer o mundo, vencer o Satanás, vencer a nossa carne, vencer o inferno. Amém, meus irmãos? Ficamos na paz do Senhor e um dia abençoado para nós. Amém.